Notou que alguém ia aparecer ali e iria ajudá-lo. O mordomo, ele chama o protagonista para se sentar. Feng explica tudo o que ele tá passando, desde os problemas no colégio até as garotas. Lawrence diz que não será fácil, mas que pode ajudá-lo. Porém, ele quer algo em troca. O que ele queria não era nada difícil. A única coisa que ele pedia é que Feng continuasse a causar problemas para sua senhorita Xuxa. O prota, ele fica assustado com o que houve e pergunta se é sério. O mordomo confirma e sorri. Feng se recusa, pois ele não quer ser morto. Então Lawrence, ele diz que ele não precisa se preocupar, pois ele vai lhe proteger, que a sua senhorita precisava ser educada, já que ela estava acostumada com todo mundo lhe servindo e lhe tratando bem. Mas isso não faria bem para ela no futuro, por isso ela precisava que alguém batesse de frente com ela. O prota pergunta como necessariamente ele faria isso. O mordomo diz que amanhã eles irão a um parque de diversões e que o protagonista precisa atrapalhar ela em tudo que ela for fazer. Então o prota aceita o acordo. Ele fará de tudo para atrapalhar a perigosa e misteriosa Xuxa Ye. Nossa, que jogo incrível! Eu preciso mostrar pra ele. Você precisa jogar esse jogo. Mas eu tô jogando o jogo. Mas esse é diferente, confia em mim. Ok. Então finalmente chega o dia da visita ao parque. A Xuxa, ela fica reclamando ali do barulho alto do parque. E o seu mordomo começa a acompanhar ela para tudo que é lado. E na hora que ela vai confirmar a leitura da pulseira ali na máquina, o Feng aparece para atrapalhar ela, já que esse era o seu plano, né? Ele disfarça falando que não sabia que ela ia estar ali hoje. E ela pergunta o que ele tá fazendo ali. E ele responde que isso é coisa do destino. Sei. Então ele pergunta se ela quer se divertir junto dele. E ela fala que não, que é pra ele ficar sozinho. Aí ele já começa a ficar nervoso, achando que o plano dele não vai funcionar. Só que ele tem a brilhante ideia de convidar ela pra ir na montanha russa. Ele imagina que ela vai ficar com medo. Então ele pergunta se ela tem coragem de ir com ele. Ela aceita, então eles vão junto no brinquedo. Quando eles chegam nesse brinquedo, na montanha russa, ele fica morrendo de medo e começa a gritar. Enquanto isso, ela permanece tranquila, como se nada estivesse afetando ela. E após sair do brinquedo, ele já tá até passando mal. Mesmo assim, ele não desiste do plano e chama ela para entrar na caverna assustadora. Lá, ela parece até feliz quando ela vê esses monstros, esses fantasmas. Enquanto isso, ele até desmaia de tanto medo, tendo que o mordomo ali carregar ele no colo. E o Feng parece ser bem persistente, porque ele aceita ir no barco viking com ela e ele também desmaia lá e começa a chorar de medo. Em todos os brinquedos que eles vão, quem passa medo ali e quem fica desesperado é o Feng. Nesse último brinquedo aí, parece que até a alma dele sai do corpo por alguns segundos. Ele até diz que se continuar desse jeito, provavelmente ele vai morrer. Lawrence, o mordomo, ele até pergunta pra Xuxa se ela tá gostando do passeio. E ela responde que tá bem chatinho. O protagonista então, ele diz que acha melhor eles descansarem antes de ir pro próximo brinquedo. Então ele percebe ao longe um carrinho de sorvete e decide ir lá comprar para eles. Na volta, enquanto ele carregava 3 casquinhas de sorvete, o Lawrence põe o pé na frente, fazendo ele tropeçar, então ele derruba todos aqueles sorvetes em cima da Xuxa. Ele fica em choque ali e pensa que aquele pode ser seu fim. Provavelmente ele já vai estar morto. E ela continua ali quieta, sem demonstrar reação alguma, e ele fica tenso, se perguntando o que ela vai fazer com ele. Então uma lágrima dela escorre, enquanto ela dizia a palavra papai. O mordomo, ele logo aparece ali, enquanto o Feng pede desculpas, desesperado. Então ela desaba em choros, com seu rosto e sua roupa toda suja de sorvete. Nessa hora vemos um flashback dela quando era criança, com a boca suja de sorvete e uma mulher com a mão em sua cabeça. Voltando ao presente, o mordomo Lawrence diz que é hora deles irem para casa, e ela vai embora chorando. Quando se cruzam, Feng recebe um papelzinho dizendo: "Te vejo no saguão do hotel hoje à noite." E a garota vai embora toda triste. Já à noite, o mordomo encontra com o protagonista no local marcado e ele entrega a pílula que havia prometido como parte do pagamento. O prota pensa em perguntar se a garota está bem, mas logo o mordomo interrompe a conversa dizendo que ela não está se sentindo legal não. O prota então bate a mão forte na mesa, chamando ele de mentiroso, duvidando das reais intenções do mordomo. E ele rebate dizendo que tudo aquilo foi para o bem da sua senhorita e que às vezes terapia por estímulos pode ser útil e que ela merecia uma vida melhor e não a atual, que é coberta por vergonha. O Feng fica ali sem entender nada e mesmo assim o rapaz vai embora. À noite nós vemos a Xuxa ali, ela tendo alguns pesadelos enquanto dorme. Já no outro dia, o seu mordomo acorda ela com o café da manhã. São 10 horas
e ele lhe pergunta se ela dormiu bem. E ela responde pra ele parar com essas bobagens. Ela realmente parece ser bem durona. Então ela pergunta se tem alguma novidade sobre aquele pervertido. E o mordomo diz que ainda está investigando. Nós vimos então o que aconteceu com o Feng na noite quando ele voltou para o seu hotel. Ele estava preocupado com a Xuxa e sobre o que o seu mordomo disse quando falou que ela levava uma vida coberta pela vergonha. Mas quando ele chegou no seu quarto, ele viu as alunas ali e também a diretora. Então logo ele sentiu um cheiro de perigo, né? Começou a ficar nervoso. A diretora disse que passou ali depois da viagem e que ela não podia acreditar no quão nojento ele era. Então ele já começa a ficar mais preocupado ainda, sem entender nada do que estava acontecendo. O Prota, ele logo já se defende, falando que ele ficou o dia inteiro fora. Então seja lá o que acontecer...